É uma noite especial. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo em Joel, capítulo 2. Eu nunca imaginei na minha vida que pregaria sobre esse assunto. Mas acredito que chegou o tempo. Joel, profetas menores, perto de Oséias. Aleluia. Oh Espírito Santo. Joel 2, 23. Aleluia. Uma coisa aí. No centro do universo, tudo aqui foi feito em ti. Tu és o centro do universo, tudo aqui foi feito em ti. Tu és o centro do universo, tudo aqui foi feito em ti. Jesus, Jesus. Jesus, razão de tudo. Aleluia. Aleluia. Joel capítulo 2, verso 23, que diz assim: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Pois Ele lhes dá a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou recompensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então saberão que eu estou no meio de Israel, e não há nenhum outro Deus, e nunca mais o meu povo será humilhado. Então depois disto derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém? Eu senti aqui na hora da oração que no próximo Reunião Summer, no ano que vem, nós vamos falar da profecia. O espírito da profecia que vem sobre a igreja. E vai ser liberado sobre muitas pessoas aqui o dom da profecia. Pessoas que nunca profetizaram, vão profetizar no ano que vem. Pode anotar isso aí. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Por isso que eu tenho muita visão. Jovens. Amém? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Estou tendo muito sonho. A ideia de sonho é uma ideia de Deus, uma forma de cada ser humano acessar um ambiente espiritual. Isto é um sonho, é um lugar espiritual, e é algo que intriga a humanidade desde o princípio, que todos sonham. Crendo em Deus ou não, as pessoas sonham. É claro que uns sonham muito mais, alguns sonham demais, né? Eu posso citar algumas pessoas aqui, né? A Viviane Silveira, a Ana Schubert, cadê ela? Tá aí, Ana Schubert sonha demais.
Cadê o Ricardo Cizinano? Tá aí? Rapaz que sonha muito também. A Jennifer do Ivan, tá ali, sonha demais também, muitos sonhos. Muitas pessoas, tem gente que não dorme, só sonha, né? O Thiago, o gancheiro, sonha demais esse jovem também. O que acontece? Que uns sonham muito e outros sonham pouco, né? Eu já orei para um amigo que ele não sonhava. E hoje ele sonha. E os sonhos dele, todos eles pontuais, todos assertivos. Ao ponto de um dia ele sonhar que estava montando um negócio e Deus dava toda a estratégia para ele. E ele acorda impressionado, porque ele nunca tinha sonhado. E depois ele chama a esposa dele, eu estava sonhando isso, e era uma empresa assim. Aí ela fala, tá, mas o que ele fazia? Eu falei assim, eu acordei. Aí eu falei assim, mas se for então da vontade de Deus, você vai conseguir, o sonho vai continuar. Ele, é verdade. Ele voltou a dormir e o sonho continuou. E ele abriu a empresa conforme Deus deu no sonho. Eu posso até falar, fazer um merchan aqui. A Catalã tem uma cafeteria chamada Catalã, foi dada em sonho para ele. Ou seja, sonhos são realidades. Tem muita coisa para a gente aprender sobre esse assunto. Para você ter ideia, o Bin Laden, aquele terrorista que foi morto pela CIA, eu vi num documentário que ele tomou a decisão de bombardear aquele World Trade Center em 2001 depois de um sonho. É óbvio que não foi um sonho de Deus, né? Não precisa nem perguntar, né? Foi do capiroto, né? E ele foi lá e tomou a decisão. Ele acreditava que era Allah falando com ele, foi lá e... né? Durante muito tempo, a igreja do Senhor, ela deixou de lado os sonhos. Deixou de lado. Infelizmente. Abandonou, sabe, o estudo, a oração em busca do entendimento, da interpretação. E, por outro lado, no ocultismo, eles avançaram. Eles começaram a produzir livros, materiais. Começaram a fazer blogs, sites, palestras, conferências, tudo sobre sonhos. Então é comum no espiritismo, é comum na macumbaria, é comum na bruxaria, eles falarem de sonhos. E tem até uns manuais de sonhos. E aí, funciona ou não? Muito pouco para nós. Por quê? Quem inspira aqueles sonhos não são Deus. São os espíritos que habitam na vida deles. Por isso que crente não pode consultar lá o site da mãe de Ná. Né? Do pai, né? Do pai Pena Branca. Porque o pai Pena Branca vai falar segundo a divindade dele. Para você ter ideia o que é isso, esse dia eu recebo muito áudio. E para mim, muitas vezes, assim, eu não gosto de deixar ninguém esperando, mas é impossível humanamente eu responder todo mundo. E às vezes até muitos sonhos. Eu tento, na medida do possível, mas não é fácil. E esse dia eu recebi de um amigo que teve um sonho com ele e ficou muito intrigado. E era um sonho longo e tinha uma parte que essa pessoa vinha com a bandeja cheia de fezes e entregava para ele. E ele recebia aquilo lá e a criança brincava uma criança desse rapaz brincava com as fezes. E ela, sendo uma cristã, ela vai num blog desses aí que tem na internet e faz uma pesquisa e diz que fezes é prosperidade. E ela fala, ela mandou o áudio dela para mim. Não, então e fezes, glória a Deus, Deus vai te prosperar. Não é, querido, fezes é pecado nojento. E bandeja é palavra. Está entendendo aí? Essa mulher ofereceu de alguma forma uma heresia, uma coisa dizendo que é de Deus e é do diabo, na bandeja, ou seja, na forma de palavra de Deus. Quando eu falei para ele, ele falou assim, eu fiquei meio desconfiado. Pensei isso, eu vou mandar para ela. Eu falei, faz o que tu quiser, mas não coloca no rolo. Mas tem que tomar cuidado. Não é verdade? Tem que tomar cuidado. Vamos lá, vou avançar aqui. Os sonhos não são completos, infelizmente.
Os sonhos não são completos. Por que eles não são completos? Não são completos porque nós temos a mania, a ansiedade com a direção que o Senhor vai nos dar, e a gente vai tomar partido e vai querer interferir. Não é verdade? Imagina se Deus falasse para você assim: você vai mudar de cidade, vai mudar para outra cidade. Aí você ora, pede um sonho, e Deus te dá o nome da cidade. O que você vai fazer? De verdade, hã? Não se mudando, mas já pesquisando aluguel, pesquisando o terreno, não é verdade? Ou seja, interferindo, dando uma ajudinha para Deus. Ora, aquele que ama, aquele que chama é aquele que supre as necessidades, é aquele que envia. E ponto final, isso não muda. Quem chama é quem envia, quem cuida. Então Deus não mostra tudo, por causa do nosso coração. Você pensa que eu não fico orando também? Senhor, me mostra pelo menos uma cidade aí. Tu disse que eu vou sair de Joinville um dia, mostra aí, vai. Eu não vou fazer nada. Acho que a minha esposa pira. Por quê? Porque nós não temos o equilíbrio emocional, para receber de Deus as revelações. Então Deus traz em conta-gotas, sabe? Um pouquinhos. Agora, se você é espiritual e leva a sério o que Deus traz para a tua vida, você faz como eu, registra. Então eu tenho lá um arquivo no Word que eu registro desde 2008, 2009, tudo que profetiza, tudo que tem sonho, está tudo lá. E o que já cumpriu, eu coloco em vermelho embaixo a resposta. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho memória para guardar tudo. Eu coloco lá. E se eu estou ligado que Deus traz os negócios tudo picadinho, sabe? Fracionado, quebra-cabeça, fica mais fácil depois, não fica? Então de ano em ano eu vou lá no início do ano e vou ler tudo de novo. E vou lendo, isso aqui aconteceu esse ano. Aí fechou. Olha só, não lembrava dessa profecia, desse sonho. Tu é lindão, hein, Jesus? Tá entendendo como funciona? É básico isso, tem que anotar, gente. Por que os profetas anotavam as profecias dele? Ainda bem, porque nós temos a Bíblia hoje. E nós queremos fazer diferente hoje, né? Tem que anotar. Os sonhos de Deus é muito frequente para a igreja. Muito frequente. Quem aqui sonha? Muito. Levanta a mão. Uma boa parcela das pessoas. Quem sonha toda semana alguma coisa assim? Agora, aqueles que sonham muito, levanta a mão também. Já vai aumentando. Quem é que sonha todo mês alguma coisa intrigante? Levanta a mão. Todo mundo agora, vai aumentando. Quem é que sonha pelo menos uma vez no ano? Na ceia de Natal, quando come demais. Tá, agora eu vou mudar. Quem é que não sonha nada? Nada? Quem mais? Não sonha nada? Então vamos liberar uma oração hoje para você sonhar. Amém? Para ativar isso aí, tem que sonhar alguma coisinha, né? O profeta que tem sonho, Jeremias 23, 28, se quiser anotar aí. Jeremias 23, 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem palha, o que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Ou seja, sonho está muito ligado à palavra. Nós sonhamos por algum propósito. Você vai entender hoje aqui, não vou adiantar. Você vai entender. Você não sonha por sonhar, você sonha por um propósito. Não é verdade? Às vezes eu recebo áudio de pessoas que sonham muito. E eu analiso assim, sabe, o sonho, a ideia do sonho. Não vou dizer que o sonho é igual, mas a ideia do sonho aponta para a mesma situação. E eu fico pensando, essa pessoa não está fazendo nada. Deus já falou com ela não está fazendo nada, porque Deus continua bombardeando ela com o mesmo sonho, mesma motivação, mesma ideia. E as pessoas ficam mandando áudio e tu tem que fazer. É com a tua família, tu tem que ir atrás. É com o teu serviço, é com o teu esposo, é com a tua esposa. Tu tem que fazer. Entendeu aí? Você está sonhando é para fazer alguma coisa. Ou tu acha que Deus tem prazer em ficar dando sonho?
Não, querido, tem um propósito. Agora, muitos têm sonhos. Agora, a interpretação do sonho está relacionada a uma habilidade do ministério profético. Vocês lembram da quinta-feira? Quem veio? Nos 5 ministérios? O profético é uma relação direta com a interpretação de sonhos. Por quê? Porque esse é um ministério que recebe de Deus. Para você entender, o pastoreio recebe das pessoas as suas angústias e necessidades e leva a Deus. O profeta a via inversa. Ele recebe de Deus e traz para a pessoa. Está entendendo por que o sonho se encaixa no profético? Agora, a interpretação, além de ser do profético, ela é também do mestre. Ou seja, aquela pessoa que é profeta, né? Dificilmente ela vai ter interpretação. Agora, a pessoa que gosta de livros, gosta de ler a palavra, de ficar pirando naqueles versículos, e depois vai lá, ora, é o profeta com o mestre. Essa interpreta fácil. Não é verdade? E tem duas pessoas que tem um chamado para isso aqui, que é a Gisele Zimmermann, que tem muitos sonhos, e tem um mestre na veia dela, que é a veia do mestre. E normalmente ela tem interpretado corretamente. A pastora Ana também é outra pessoa. Deus tem isso para a vida delas. Elas já entenderam, na verdade, né? Que no início vinha muitos sonhos, agora tem vindo pouco. Eu acredito que os sonhos não pararam. Não, né? Amém. É claro que a interpretação, ela tem muito do racional. E é verdade, tem muito racional. Mas a revelação da interpretação, ela está ligada ao profético. Está entendendo aí? E vocês vão entender. Só para deixar vocês com, vontade de comer. É a churrasqueira que está acendendo, aquele cheirinho que está passando. A vontade, de saciar. Ao sonhar, a pessoa está literalmente acessando ambientes espirituais. Vou repetir isso. Quando você sonha, você está acessando ambientes espirituais. O teu corpo está lá dormindo, não é verdade? Graças a Deus, né? Está lá dormindo, roncando, né? Neste momento, a tua alma está lá também, descansando, a memória, né? Dizem os psicólogos que a mente da gente não dorme, ela fica ligada. Mas o espírito do homem, neste momento, acessa esses lugares espirituais. Ele vai lá e consegue entrar nesse lugar espiritual. Agora você vai me perguntar assim: como pode entrar num lugar espiritual sendo que não aconteceu ainda? Não é verdade? Ou o inverso, já aconteceu. Aí você precisa entender de algo do mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, é o mundo dos seres espirituais. Deus, os anjos, o diabo. Eles não estão no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, cronometrado. Ele tem uma sequência. Deus está e o diabo está num tempo chamado Kairos. O Kairos é o tempo espiritual. E o tempo espiritual não é medido em minutos e nem segundos. Ele não tem medida, essa é a verdade. A Bíblia começa assim, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, começa assim: no princípio criou Deus céus e terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O que Deus cria primeiro? Céus e terra. Não é isso que diz a palavra? Não, o princípio. Porque não existia o tempo, então ele precisa criar o tempo para criar céus e terra. No princípio, a ideia de início não existia. Tanto é que em Apocalipse encerra dizendo assim: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Está entendendo aí? Então ele cria o tempo para o homem, porque o homem tem um corpo, e o corpo precisa dessa ideia de tempo, porque ele envelhece, as células morrem. Quando entramos na dimensão do Espírito, não existe tempo, é Kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Está conseguindo entender
um dia, 1000 anos. E 1000 anos em um dia. Parece que o tempo do Kairos é uma sanfona. É uma medida que não é humana e a gente não consegue entender. E quando nós sonhamos, o nosso espírito acessa o Kairos e vai lá onde tem que ir, onde Deus quer mostrar. Seja para nós, no nosso entendimento, atrás ou seja na frente. Por isso que a gente vê. Certa vez eu estava orando de madrugada e tive, não um sonho, mas uma visão. E o Senhor mostrou os pontos acendendo na minha frente. Eu falei, o que é isso, Senhor? Eu falei assim, é a vida de vocês no mundo espiritual. Ela acende e apaga. Eu falei assim, mas é muito rápido. Eu falei assim, é assim mesmo a vida de vocês. Eu falei, meu Deus. Mas eu estava vendo o tempo Kairos. E quando eu me levantei da oração, o Senhor falou assim, expulsa um demônio que está na porta do teu apartamento. Eu morava no apartamento. E eu fui lá, expulsei aquele demônio, não vi, mas eu entendi pela intuição, que é onde eu tenho maior, que flui maior, mais do meu chamado, meu dom. E eu expulsei. E de manhã, quando eu fui trabalhar, a minha esposa, eu abri a porta do apartamento e ela disse, leva o lixo. E eu voltei, peguei o lixo, ficava ali numa escadinha, e peguei a porta, dei tchau e dei 2 passos. E todo o reboco do teto do corredor caiu na minha frente. Tudo. Se estivesse ali, certamente eu me machucaria, talvez até poderia vir a óbito. Mas naquela madrugada eu entrei no Kairos de Deus. E o Senhor mandou eu ir lá destruir uma obra de Satanás. Porque o tempo que para mim sair era o tempo do teto cair sobre a minha cabeça. Mas pegar o lixo, que foi o que a minha esposa me disse, fez com que eu saísse do tempo que o diabo tinha cronometrado para mim aqui. Você está entendendo como é importante você acessar o Kairos? Literalmente, a gente entra nesse lugar. Por exemplo, tem pessoas que sonham e lutam a noite inteira. Batalham a noite inteira. Por que elas estão batalhando a noite inteira? É porque Deus levou ela lá no Kairos, mostrar a luta dela que virá sobre ela na terra. Aí é o espelho espiritual, céu e terra. Ok? Assim como as bênçãos, todas elas estão já prontas para vocês, disponíveis para vocês, segundo Efésios 1 e 3, que toda a sorte de bênção, todas as sortes, todos os tipos de bênçãos estão prontos para vocês. Aonde? No Kairos. Então, estas bênçãos que estão prontas para nós, existe também as mazelas, os ataques do diabo também prontos para você e para mim. Isso é natural e é óbvio. Então, quando nós acessamos esses lugares, a gente luta. Você está entendendo? Por que há uma luta constante no sonho e a gente acorda suado, acorda cansado? Porque você lutou naquela noite. De verdade. E para você, como cristão, que entende o profético, entende o mundo espiritual, você precisa, então, fazer a tua oração quando você acorda. Senhor, eu rejeito agora essa luta, o diabo está derrotado na minha vida, porque Deus te mostrou. É assim que funciona. E assim também como pessoas que entram em lugares de tormento, de medo, e ela se vê neste lugar de medo e de tormento. Existem sonhos que são literais, sonhos que são como um filme, que não precisa de interpretação, ele é muito claro. Ele é o que é. Ele é o que é. Ele vai vir um sonho e você entendeu, o que é mais raro. Segundo o Paul John Jackson, isso significa que a pessoa tem uma intimidade maior com Deus e que Deus já revela, é quase uma visão para ele. Existem sonhos que são enigmáticos, cheios de simbolismos, de elementos confusos. E aí, para você entender por que esses sonhos são desta maneira, precisa entender mais uma vez o Kairos, o mundo espiritual.
Lá não existe as coisas físicas. E o espírito humano que acessa as dimensões espirituais, ele precisa traduzir isso para a nossa alma. E para traduzir, ele precisa trazer elementos e símbolos que nós conhecemos. Então, um ataque, ele vai mostrar alguma coisa que mostre violência, para você entender. Uma bomba, uma espada, um buraco, para você entender. É como se fosse um decifrar do espiritual para o racional humano. Está entendendo aí? E existe, por último, um tipo de sonho que na verdade não é um sonho. É uma inserção muito rápida no mundo espiritual e uma volta. Que é sonhos que eu digo são flashes espirituais. Que a pessoa entra e não lembra de muita coisa de manhã. Só que quando acontece a situação, ela fala, eu já vi isso. Déjà vu. O que é o déjà vu? É uma inserção rápida em uma situação, e o déjà vu não se interpreta e não se traduz, porque o déjà vu é uma entrada rápida no mundo espiritual. E também eu não entendo muito o propósito disso, mas eu só entendo que quando acontece eu falo, eu já estive nesse lugar, já vi isso de alguma forma. E isso fica para a eternidade, porque eu não vou saber explicar. Mas existe déjà vu. São flashes de 1 segundo a 3 segundos, não mostra muita coisa. Muitas coisas desconexas, você não entende muito ali os elementos. Mas quando você vive, você lembra. Amém? A origem dos sonhos. Deus nos deu capacidade de gostar e de desejar coisas nessa terra. Isso é Ele que deu. E quando Deus vai trazer um sonho para uma pessoa, Ele vai usar exatamente aquilo que ele está acostumado no dia a dia. Uma pessoa que não gosta do campo, não entende nada do campo, dificilmente ela vai ter um sonho relacionado ao campo. Porque os elementos do campo não fazem muito sentido para ela. É isso mesmo. Agora, uma pessoa que gosta do campo, normalmente ele vai sonhar com o campo. Por exemplo, José sonhava com coisas do campo. Porque era a realidade. O gado, o feixe, a espiga de milho. Está entendendo? O pescador, ele vai ter sonhos relacionados às coisas do mar. Porque é o ambiente que ele está acostumado, é o cenário que ele conhece bem. Então Deus vai sempre usar aquilo que você gosta ou convive, a tua história. Daniel teve um sonho com a estátua enorme. Por quê? Naquela época os impérios tinham as suas estátuas, os reis tinham as suas estátuas enormes, e era algo comum para ele. Está entendendo agora algumas coisas que sempre vêm para você? Pessoas aqui que vão sonhar muito com a área da profissão, porque sonha muito, sabe? Sonha muito lá com a terrinha. A Vivi Silveira sonha muito lá com Itapocu. Por quê? Porque ela foi criada ali. Ela conhece a região. Então tudo que o Senhor quer falar com ela, usa muito aquela região. Porque isso é dela. Mas não faria sentido para Jace sonhar com Itapocu. Não é verdade? Mas lá com o restaurante, sim. Agora sim. Alguns sonhos são do diabo. E como é que você sabe que os sonhos são do diabo? Porque sonhos do diabo geram medo, pânico. É uma tortura. Pegou aí no teu espírito? Melancolia, depressão. Na área sexual é muito simples decifrar sonhos diabólicos.
E às vezes eu fico pensando, os homens principalmente são os mais atacados, como, sabe, não entendem isso. Certa vez um rapaz aqui da igreja, casado, teve um sonho com uma moça da igreja, tendo relação sexual com ela. E para surpresa nossa, ele foi até a moça contar para ela, ó, tive um sonho e tal, e eu e você, né, tchaca na muchaca, e... Achando que era profético. O pior de tudo é isso. Sonho do capeta. É o sonho diabólico de uma fragilidade da área sexual da vida dele. A alma dele na área sexual tem um problema. Então o diabo tem acesso e ele tortura ele. Sonhos com sexo normalmente são diabólicos, ou, para não ficar muito pesado, da alma da pessoa. Quando Deus quer falar de intimidade e sexo, Ele mostra a cama. Só a cama do casal. Entendeu como Deus faz? Só a cama do casal. Cuidado com isso. Senão daqui a pouco tá os profetas achando aí que Deus falou. Não é assim não. Sonhos da alma estão ligados diretamente à preocupação. Pessoas que têm uma preocupação, ou então uma necessidade, um desejo, ou uma ambição. E também há um outro grupo de pessoas que têm sonhos por causa da dependência química, ou de um medicamento. E acaba sonhando. E o sonho da alma normalmente é muito confuso, porque a alma não é muito boa de controlar as coisas que estão no espírito. Está entendendo? Então os sonhos... duas semanas atrás recebi uma mensagem, eu nem lembro a pessoa que mandou, mas ela mandou assim: eu tive um sonho que eu ganhei na loteria 58 milhões. E então eu olhei para meu marido e falei para ele assim: nossa, ganhamos na loteria. E ele não ficou alegre nada. Ele falou assim: pois é, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Como se fosse 100 reais, né? 58 milhões. E então eles pensaram assim: já sei, vamos ajudar os nossos filhos e depois vamos ajudar na missão. Esse era o sonho. Olha, é muito simples. Quem ganha com 58 milhões, ele fica muito feliz, na verdade. Eu nunca conheci alguém que ganhou, mas é para ficar muito feliz. Mas o que deu o entendimento que não era de Deus e era da alma, era a necessidade da pessoa de ajudar os filhos, e não a obra do Senhor. Agora eu te pergunto, por que Deus daria 58 milhões para uma pessoa? Não tem propósito para ajudar os filhos? Não precisa de 58 milhões. Não é verdade? 58 milhões dá para ajudar nós todos aqui, todos nós aqui, filhos, ó. E sobra. Isso é um sonho da alma dela. Aí eu mandei a resposta: você está passando um problema financeiro, uma dificuldade financeira, está ligado ao desejo do teu coração. E você usa a obra do Senhor, você deve jogar na loteria, né? Usa a obra do Senhor como uma motivação para jogar, né? Vai ajudar nas missões. Mas a tua motivação não é missões, e sim ajudar os filhos. E a Bíblia diz que é o inverso. Aí, na interpretação, você tem que conhecer a Bíblia. Jesus, quando chama os discípulos, ele diz assim: larga tudo, deixa tudo e vem. Teve um que diz assim: deixa eu enterrar lá o morto. E o que ele diz? Os mortos que enterram os mortos. Ou seja, não tem essa de Deus chamou, não tem esse negócio de... E eu disse para ela: é o sonho da alma, almático. Tem que tomar cuidado, tem que interpretar. Outro tipo de sonho são os sonhos de Deus, que são verdadeiras revelações. Amém? E é o que nos interessa, não é verdade? Glória a Deus. Então vamos lá. Não interpretamos corretamente os sonhos, porque a verdadeira interpretação vem de Deus através do Espírito Santo. John Paul Jackson é o profeta que disse há 5 anos atrás que o Donald Trump seria o presidente dos Estados Unidos, antes dele ser candidato.
profeta, faleceu uns 2 anos atrás. Deus vai levantar uma nova geração de profetas. Esses vazios espirituais não vão ficar assim. Amém? Diz: eis-me aqui, Senhor. Amém. Mateus 1, 19 e 21. Existem sonhos que são simples, muito simples, simples demais até. Para falar a verdade, não precisa nem interpretação, porque ele próprio já diz tudo. O sonho já diz o que é. Mateus fala de José, esse capítulo. José e Maria. 1,19. Que diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor Maria, à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém e amém. Esse sonho precisa de interpretação? Não. Todo sonho leva a uma atitude, e ele teve atitude. Ele foi lá e casou com Maria. Está entendendo para que serve o sonho? Para isso. Então José entendeu. O sonho era o que era, não tinha muito segredo. Agora existem sonhos que eles são complexos. Por que complexo? Porque ele não é decifrável. Ele pode ser até entendível. E eu acredito que a maioria da igreja tem um bom entendimento de sonhos. Eles têm um bom entendimento dos sonhos. Mas isso não significa que tem uma boa interpretação. E aí precisa aprender mais sobre isso. Gênesis 37. Volta lá no primeiro livro. Vamos falar de José, o homem que mais sonhava na Bíblia. José do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 37, verso 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram em redor do meu e se curvaram diante dele. Entendeu o sonho? O feixe dele se levanta e os outros feixes dos irmãos, que eram os irmãos dele, se curvam. Dá para entender a ideia do sonho? Ele parece que vai ser uma autoridade, uma liderança, e os filhos, os irmãos deles mais velhos, que ele era o segundo mais novo, ele se curva, submete à autoridade de José. Isso é entendível, todo mundo entende isso. Eu vou ler o segundo sonho, depois eu volto nesse para dar a interpretação correta. Aliás, o algo a mais, tá? da interpretação. No 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse José: tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando ele conta para o pai repreende ele, não é verdade? Repreende ele e disse: que sonho foi esse que teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos agora viremos a se curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia sobre isso. O pai de José, Jacó, era espiritual, então ele colocou isso no sonho. Calma aí, esse negócio tem algo aí. Ele repreende o menino, mas ele não desmerece o menino, dizendo: isso é do diabo, mas isso não é da tua cabeça. No primeiro sonho, os feixes se dobram diante do feixe de José, e no segundo, olha só, o sol e a lua e as estrelas se curvam. Alguém consegue entender a interpretação?
Hã? O feixe representava Canaã. Enquanto estivesse na Canaã, ele já seria uma liderança não legítima dos irmãos. Tanto é que o pai dá para ele uma túnica diferente, não é? Que ele tinha algo especial. Então ele já era uma liderança lá. Só que o pai e a mãe não se submetiam a ele. Não aparece o pai e a mãe, não é verdade? Mas lá no Egito, quais são os elementos do Egito? O Deus Sol, o Ra, né? A Deus Lua, esqueci o nome, que é os elementos do Egito. E as estrelas, que eles têm os astrólogos no Egito. Deus usa o quê? Na terra do Egito muda os elementos. Mas agora o pai e a mãe se submetem a José. E não é assim que acontece? Pegou agora a interpretação? Já tinha ouvido isso? Agora você entendeu porque Deus deu para José 2 sonhos. Uau, isso é legal, né? Pira, né? Vocês vão entender como funciona depois. Eu vou ensinar um negocinho legal para vocês aqui. 3 capítulos à frente. Gênesis 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito, Faraó. E Faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. José estava preso aqui, é aquela historinha que ele foge da mulher de Potifar, aquela endemoniada, que tenta pegar o moleque, né? E o moleque sai de cueca pela rua fora, e eles prendem o moleque e colocam na cadeia. Olha o propósito de Deus. Deus tem propósito nisso ainda. E aí, ele estava lá na cadeia. Lá no 5. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi visitá-los na manhã seguinte, notou que eles estavam tristes, abatidos. Por isso perguntou-lhes, os oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse José: não são os sonhos, não são de Deus as interpretações? Claro que são de Deus. Então conte os sonhos. Olha que interessante, José não só sonhava, como interpretava. Eu fico pensando, José, quando ele teve o sonho lá do sol e da lua, ele já entendia, alguma coisa grande vai acontecer comigo. Ah, vai. 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de Faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do Faraó e as entreguei na sua mão. Então disse José: esta é a interpretação. 3 ramos, 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça dele na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Amém? O que José não fala aqui é como ele conseguiu chegar a esse entendimento. Não é verdade? E você que já leu esse texto, você fica pensando, como é que ele sabia que ia acontecer tudo isso? Porque esse entendimento já não é mais interpretação. A interpretação crua e nua é isso aqui que está aqui. O que falta agora é a revelação da interpretação. E aí, eu vou trazer para você a ideia. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira. O que significa videira? Videira é da onde vem a uva. Videira significa alegria. Uva significa alegria. Então, o sonho dele é um sonho de alegria. E desse lugar chamado alegria vem 3 ramos. Quando aparece o numeral no sonho, significa alguma coisa que vai acontecer em dias, meses, anos, ou época, ou safra, ou colheita.
E aí isso é revelação. Como é que ele vai saber se esses 3 ramos eram, por exemplo, 3 invernos, 3 verões, 3 anos, 3 meses, 3... Isso é revelação. E não adianta eu ensinar para você, isso é oração. Aí você vai ter que descobrir como que ora por sonho. Orar por sonho, para Deus revelar um sonho, é incubar o sonho. Você fica o tempo todo, Jesus, o sonho. Ó, 3 ramos, 3 ramos. O que é o 3 ramos? 3 ramos, Jesus, 3 ramos, 3 ramos. Fala para mim, Jesus, 3 ramos. 3 ramos, Jesus, Jesus, 3 ramos. E tu fica o dia inteiro, vai na fila do banco, 3 ramos, Jesus, 3 ramos, 3 ramos. Fala para mim, Jesus, 3 ramos. E você fica pensando, será, Jesus, que 3 ramos seria? E daqui a pouco vem um negócio do coração assim? Não, não é. E quando você esquece de falar com Jesus 3 ramos, aí vem, bum, bota. É isso e isso. Eu tenho lá no meu chuveiro, lá em casa, no banheiro, tem um negócio profético naquele... Não sei se é porque meu filho gosta de tomar banho cantando, a gente usa o mesmo, né? E ele fica cantando, fazendo uns louvor lá, né? Minha esposa de vez em quando, né? Canta no chuveiro. A Gabi, de vez em quando. Então assim, eu acho que é um lugar que a gente adora muito. E ali o Senhor libera algumas interpretações para mim. É tira e queda aquele lugar. Eu já pensei em fazer sabe, um jejum, oração ali naquele box do banheiro. Ai, ai. E deu uvas que amadureciam em cachos. Cachos não é fruto? Então a alegria dele vai voltar a frutificar. Frutificar não está falando de prosperidade? Então ele vai ser colocado no lugar de prosperidade. E onde que era o lugar de prosperidade dele? No posto que ele tinha de copeiro. Ficou fácil agora, né? Não é verdade? Ficou fácil, né? E você, aí José falando, e você vai voltar a servir a mão de Faraó como você fazia. Eu piro quando eu gosto muito do negócio de sonho. O pessoal manda os sonhos, eles mandam em áudio. O áudio é terrível, porque eu tenho que escrever tudo. Aí é dobrado o meu trabalho. Quando manda escrito é fácil, que eu jogo lá, pum, e depois eu vou mostrar como eu faço. Vai ter um slide ali. Aí a gente começa a ver as chaves do sonho. E começa a ver, aí aquilo que você não entendeu, que precisa de algo a mais, você começa, Jesus, aqui. E tu fica o dia inteiro, né? Tem vezes que vem na hora, sabe? Vamos sonho 2, 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável a José, ele falou assim, você foi favorável, né? Como é que é? Tá tranquilo e favorável, vai ser para mim também. Então eu vou falar. Eu também tive um sonho, José. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. José tinha que interpretar aqui o numeral 3, né? E ele entendeu que 3 também era relação a dias. E aí ele diz assim, sobre a minha cabeça havia 3 cestos. Por que na cabeça? Autoridade, cabeça autoridade. Juízo, em tudo em cima. E ele estava na cabeça dele. Então haveria sobre ele alguma coisa de autoridade. Perceba bem. E era pão. Pão nesse sentido está falando de alimento, de comida, não é verdade? E doces que Faraó gostava. Quando diz assim, que Faraó gostava, isto então está relacionado à disposição dele de ser recolocado no posto. Ele quer muito ser recolocado no posto, porque ele está entregando pão e doce que Faraó gostava. Mas aparece ali as aves. As aves vinham comer da cesta e não Faraó. A ave é aquela que arrebata, que tira. Lembra da parábola do semeador? Quando caem as sementes na pedra e vem as aves e tiram dali, arrebatam. É o mesmo entendimento. As aves tiram todo o sonho dele. Tudo que poderia, vai tirando.
Aí José entende. Não. Daqui tu não vai ser. Porque tinha o numeral 3. Alguma coisa aconteceria em 3 dias. Se ele não vai ser restituído, o que vai acontecer com ele? Para a forca. Entendeu os elementos escondidos dentro do sonho? Por isso que precisa de oração. Precisa entender. Esse sonho é considerado complexo. Ok? Complexo. Agora tem os sonhos que são muito complexos. Muito complexos. Abre aí. Daniel 2. Daniel, profeta maior, é o 4º livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações e depois Lamentações de Ezequiel e depois Daniel. Capítulo 2. Que diz assim, amém? Que diz assim: no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Isso é uma característica do sonho complexo de Deus. Ele deixa a gente muito intrigado e a gente não consegue nem... Sabe aquele negócio que tem uma coisa nesse sonho? Eu preciso de uma resposta nesse sonho. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos respondiam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho e aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se você não me disser qual foi o meu sonho e não interpretarem, olha qual... Aí é mais complicado ainda, porque ele nem conta o sonho. Você tem que interpretar sem saber o sonho. Aí é prova, hein? Aí é para colocar complicar um pouquinho mais. Farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem um monte de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, lhes darei presentes, recompensas e grandes honraria. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o sonho, rei, e os seus servos e nós interpretaremos. Então o rei: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe que da minha decisão. Vamos lá para o 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados de saírem à procura. Houve um decreto, né? Todos que se consideravam sábios, astrólogos, né? E eles deveriam ser mortos. Inclusive Daniel, que era considerado um sábio dentro do palácio. Então Daniel estava junto com aquela turma. E um decreto. Então, olha só o que aconteceu. Os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos para que fossem também mortos. Arioque, o comandante da guarda, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a eles com sabedoria e bom senso. E ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou: o motivo, Daniel, diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre a sabedoria e o poder a ele pertencem. Lá no 31.
Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram de parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavam observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro de bronze e a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como o pó da terra, da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento se levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Amém e amém. Um sonho complexo, muito complexo. Aí vem a interpretação. 37. Tu, ó rei, é rei de reis, o Deus dos céus, e concedeu o domínio, poder, força e glória nas tuas mãos, e ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante sobre todos. Tu és o cabeça de ouro, ó rei. Olha só que interpretação. Tu, ó rei, Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro rei, inferior ao teu, que é a parte de prata. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará os outros. E depois vem os dedos, os 10 reinos, e depois a pedra que é Cristo, e depois essa pedra vira uma montanha que enche toda a terra. Cara, fantástico isso. Quando ele vê a história da humanidade num sonho. É um sonho muito, muito difícil de interpretar. E precisa do Espírito Santo para trazer a revelação, para não falar uma besteira, não é verdade? E muitas pessoas têm sonhos intrigantes. E um sonho desse exige um tempo maior de busca, de oração e de ajuda dos amigos, para que Deus dê uma visão e entendimento do sonho, que ela possa utilizar isso no dia a dia. Existem sonhos que demoram meses para a gente entender, mas ele está lá registrado, está lá no meu arquivo. É sonho complexo, eu sei que tem coisa ali. Não sou bobo de jogar fora. Deus me deu quentinho. Só é difícil de entender, mas eu sei que é algo ali. Tem algo ali. Tem coisa ali naquele sonho. Por isso a necessidade de registrar tudo. Amém? Estão comigo? Amém. A interpretação está ligada diretamente ao racional, mas a revelação da interpretação está ligada ao espiritual, a busca em Deus. Por isso que muitos têm dificuldade de interpretar, porque eles acham que é um processo racional. Uma vez eu cismei de colocar no nosso grupo lá do Remissão, né, os sonhos, para sentir o meu povo ali, né? E aí já começaram, né? O Jeff, que é da área de engenharia e tem uma mente mais, né, de cálculo, ele já começou, porque se isso é isso, isso é aquilo, e tá pronto, resolvido, esse é o sonho. Eu falei, não, Jeff, tem coisa aí dentro que é revelação. Você está indo só pela interpretação, mas um sonho sem a revelação, ele não traz a ideia toda. Traz aquela ideia que a gente sabe, né, a direção, é bom, é ruim, espera, vai. Mas tem os elementos ali que precisam ser identificados corretamente através da revelação. Amém? Aí a gente parou com isso. Eu disse para eles, quem sabe a gente volta, né, com esse grupo dos sonhos aí. Porque é o interesse de Deus que muita gente entenda e interprete. Amém? Afinal, Deus está mandando sonhos e visões. O sonho e a visão é a mesma coisa. A diferença é que a visão é acordada e o sonho é dormindo. Entendeu agora? Né? Os jovens dormem mais, então sonham mais. Na verdade, dorme até meio-dia. Só tem que sonhar.
Os cenários. Deus vai usar então os cenários, como eu já falei aqui. Eu vou dar um exemplo. O Felipe Voltolini, hoje ele não está aqui no Remissão. O Felipe Voltolini, ele gosta muito de castelos. Gosta muito de coisas medievais. Sabe, esse negócio de... Aquele que toca harpa. Harpa não é... Gaita de fole, isso. Instrumentos medievais. Ele gosta muito. E no Remissão que ele fez lá no ano passado, ele teve um sonho, antes de ir para o retiro. Ele sonhou que estava no calabouço de um castelo, preso. E certa noite, chegava o guarda e dizia assim para ele: amanhã você vai lutar na arena. Escolha o que você deseja como armadura. Mas você pode deixar a armadura e escolher ser um dragão. E ele ficou olhando. Você pode usar a armadura de soldado, você pode ser um dragão, um outro animal forte, ou você pode ser você mesmo. E ele disse que no sonho, ele escolheu ser o Felipe. Depois eu vou falar sobre isso. A decisão no sonho, dentro do sonho, você decidindo alguma coisa. E ele decidiu ser o Felipe. Então, na manhã, o guarda chamou, ele se aprontou e foi para a arena, e lá tinha um dragão para lutar com ele. E ele luta com o dragão e vence o dragão. E ele é liberado daquela prisão. Interpretaram já? Conseguiram entender aí? Sim ou não? Levanta a mão quem já entendeu tudo. Vamos ver. Entendeu? Só 2 pessoas? Puxa. Ele estava fazendo remissão. Então ele estava preso em um cativeiro espiritual. O que são os cativeiros? São áreas da tua vida que não flui, você é travado. Então, esta área da tua alma está presa num lugar espiritual, num submundo, ou no inframundo, como dizem alguns autores. E essa pessoa, ela não vai prosperar, ela não vai atingir o lugar que ela quer, porque ela está presa. Tem pessoas que profissionalmente estão num cativeiro, elas não são promovidas, elas não conseguem ir adiante na carreira. Elas fazem o curso, fazem uma faculdade, falam inglês e ninguém observa ela na empresa. Aonde que ela está espiritualmente? No cativeiro de esquecimento, o mesmo que José estava. José estava no lugar de cativeiro. Por quê? O copeiro que foi levado diante de Faraó não lembra de José. Por que ele não lembra? Porque José estava num lugar de esquecimento. Está entendendo? E aí na empresa, o fulano que chegou agora já é promovido. E você está 10 anos lá, não é promovido. Por quê? Cativeiro de esquecimento. A tua vida espiritual está lá, cativa. E o Felipe Voltolini, existia uma área dele que era a espiritual, que estava presa. E ele precisava lutar. E lutar contra quem? O dragão. Apocalipse diz que o dragão é a serpente do Éden. E é Satanás. Agora o que é mais interessante é que ele não escolhe uma armadura. Porque ele poderia escolher uma armadura. E até mesmo ser um animal forte. Ele decide ser ele mesmo em Cristo. Ou seja, vencendo os seus medos, as suas dificuldades. Ele luta e vence. Amém? Agora entendeu? Ficou fácil agora, né? Por quê? Porque ele estava fazendo um processo de cura da alma. E Deus estava dizendo para ele que ele estava sendo liberto. Foi um guri que procurou bruxaria, ocultismo, espiritismo, mentalização, teoria das pirâmides. Tudo isso ele passou. Maçonaria. Aí Deus trouxe ele por remissão. Deus faz essas coisas mesmo com a gente. Deus permite, na verdade. De José eu já falei aqui. Qual o cenário que aparece para ele? Lá no Egito. Lembra lá das 7 vacas gordas, 7 vacas magras? O que representava o gado no Egito? Gado era moeda, era dinheiro. Um homem rico tinha muitos gados. Jó era o homem mais rico da terra, porque tinha muitos gados. Então Deus usa a riqueza para falar com o faraó. Gados. E aí as espigas representam o alimento.
terra fértil. O Nilo era a terra mais fértil. Então Deus usa o cenário que ele estava vivendo. Ele não poderia ter esse sonho lá em Canaã, porque não tinha os elementos em Canaã. Tinha no Egito. Então Deus vai usar aquilo que você está acostumado, que você convive, do teu dia a dia, que você gosta. Amém? Eu sou de Santo André, São Paulo, e fui criado lá naquela região do ABC. E lá é comum o pessoal ir trabalhar de trem. Sabe o trenzão? Cheirando o sovaco do outro, embaixo dos... né? É, isso aí mesmo. Um dia eu falei, Jesus, eu quero ir embora desse lugar. Quero conhecer uma loira lá do sul. Quero ir embora pra cá. Cadê ela? Tá aí? Quero conhecer uma loira. Eu não aguento mais cheirar sovaco aqui nesse trem. Você toma banho e sai fedido. Tudo. Sabe? Era difícil. Mas é a vida deles lá. O pessoal que não tem carro, né? Eles usam o trem. O trem lá, o metrô é pra tudo em São Paulo. Né? Pra quem é paulista sabe como é que é. E aí, certo dia, eu tive um sonho com o meu irmão. Meu irmão Adriano, ele recebeu o chamado dele. Eu tinha 18 anos e ele tinha 16 anos, quando ele recebeu o chamado. E foi muito parecido. A diferença é que ele seria um pregador de milagres. Sabe esse pregador que aponta e sai acontecendo milagre? Deus falou isso com ele. Um evangelista. Só que passou o tempo, eu casei, vim para o sul, moro aqui há 18 anos. E ele ficou em São Paulo. E eu sonhei que nós estávamos na estação, tipo Mauá, Santo André, não lembro ali, uma estação daquelas que tinha uma parte, depois tinha outra parte, e eu lembro que eu estava na estação e o trem chegava, e eu corria para entrar no trem e olhava o meu irmão, ele descia as escadas, né, que é tudo por túnel, ele descia a escada e lá embaixo no túnel tinha um monte de lixo, e eu ficava desesperado, ei, sai do lixo, vem pro trem. Sabe quando você vai perder o trem? Lá é muito comum, né? Ele sai correndo, né? E tenta segurar a porta lá. E aí de manhã eu falei, meu Deus, e como eu já entendo a interpretação do sonho, eu já gravei o áudio e mandei para ele. Cara, tu tem um chamado que nem eu. Trem fala de ministério grande. E eu estou alinhado com o Senhor, porque eu entro no trem. E você está perdendo a tua visão. Você não está olhando para o trem, você está olhando para o lixo dessa terra. E ele falou assim, será, cara? Cara, tua alma se preocupa com tudo, com o trabalho. Ele trabalha numa empresa muito grande em São Paulo, ganha muito bem, e você está esquecendo do propósito. Deus tem um chamado, está com 39 anos, eu tenho 41, ele 39, e você está esquecendo, o tempo está passando, tu vai perder o trem, cara. E ele falou assim, meu Deus, e para a glória de Deus, ele começou a orar, e começou a buscar, e ano passado, bem depois do sonho, ele começou a fazer teologia, e ele está apaixonado por teologia. E ele começou a buscar em oração. E na virada deste ano ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele não era batizado ainda. E ele está apaixonado. E no carnaval ele vai estar por aqui. Eu falei assim, meu Deus, olha como Deus fala. Deus fala em sonho. Agora, a pessoa, se não entendesse o sonho, não interpretasse, não desse para ele, não entregasse isso para ele, talvez ele estaria lá. É importante você entender. É importante você entregar para as pessoas. Você pode ter certeza que muda situações, muda, sabe, a visão, muda os cenários, muda a tua família. Deus está falando o tempo todo. O problema não é Deus falar, o problema é a gente escutar. Porque Deus fala o tempo todo. A questão é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E Deus fala em sonho, Deus fala em profecia, Deus fala pela palavra, Deus está falando. Aleluia. 7 vacas magras, 7 anos. Certa vez eu sonhei com teve uma irmã aqui da igreja, que ela teve um AVC, bem na aula de teologia. Era uma quarta-feira. E quando foi segunda-feira, do nada eu sonhei com 2 dentes meus caindo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, dentes. A minha mãe falava sempre que dente era morte e tal. E eu pensei, por que 2 dentes caindo? E quando foi na quinta-feira, essa irmã faleceu, a irmã Deja. Deus estava me avisando. 2 dentes, 2 dias. Dentes normalmente são passagens, mudanças.
que a morte também é uma passagem. E a partir daquele dia eu falei assim, eu vou ficar mais atento aos sonhos de Deus. Porque Deus queria, na verdade, a minha oração para dizer o que queria acontecer. Não é verdade? Mas eu não, na época eu não entendi. Uma pessoa uma vez teve um sonho numa igreja, tem muitas igrejas, né, muitas congregações. Ela teve um sonho que via 2 garrafas de café, né? E essas garrafas de café vinha e ela via um homem, um pastor. E ninguém sabia dizer o que significava. E aí na oração o Senhor disse que aquelas 2 garrafas de café significavam 2 igrejas. Aquele pastor iria dirigir 2 igrejas ao mesmo tempo. E aconteceu, pouco tempo depois. Eram 2 igrejas muito próximas, então ele intercalava. Havia uma necessidade no ministério. Para você entender quando Deus mostra repetidos os elementos. Significa então, no caso ali 2 igrejas. Às vezes não é só o tempo, 2 dias, 2 semanas. Pode significar 2 ambientes, 2 situações. Amém? Para que serve um sonho? Primeiro para revelar algo. Depois para você interpretar. Porque é um exercício de oração. Depois para você aplicar. Aplicar como? Para alguém. Entrega para alguém. Ela precisa para a vida dela, precisa aplicar aquilo na vida dela. Ou então orar contra aquilo ali que vai acontecer. E por último, para você proclamar algo que está vindo sobre uma pessoa, ou uma cidade, ou um país. Pode ser bênção ou pode ser juízo. Mas não importa, você está tendo ali um momento, uma situação para você proclamar a vontade de Deus. Amém? Eu estou já entrando nos finais e agora vem uma parte, meu Deus, como corre o tempo. São muitas informações. Essa mensagem dessa noite eu vou deixar disponível lá no site do Remissão, ministerioremissão.com.br. Tem lá uma parte chamada estudos. Você pode pegar lá, tem muitas coisas aqui. E eu vou também deixar o áudio dessa mensagem lá para você ouvir. Tá bom? Então você baixa lá e lê também. Algumas coisas que são pontuais não mudam, tá? Quem começa a fazer o remissão, é normal isso. Começa a sonhar com casa. Não é verdade? Quem fez o remissão aqui já? Ó, bastante gente. Amém. Não é verdade? Não sonha com casa? Muita casa. Casa. O que significa casa? Normalmente a tua vida, a tua alma. Olha para você ver como tem elementos para interpretar. Uma casa suja. Uma alma suja. Uma casa limpa, uma alma limpa. Pegou agora? Ó, só vou falar de casa, hein? Vamos lá. Uma casa com a porta fechada. A porta é? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse. É o quê? Coração. Porta fechada, coração fechado. Alma com coração fechado. Janela escancarada. Brecha. Quem é que entra pela janela? O ladrão. O diabo está tentando tirar alguma coisa da tua alma. Ok? Casa velha. É muito comum. No remissão, casa velha. Casa de madeira velha. Casa rústica. Passado. Lá atrás. Lá na infância, lá na adolescência, lá atrás, casa velha. Às vezes família, avô, vó, por aí vai. Casa com mato na frente. Pessoa que está relaxada espiritualmente. O mato está crescendo em volta. O jardim significa lugar do Senhor. Lugar do Senhor. E quando o jardim está todo cheio de mato, significa que essa pessoa não tem mais prazer nas coisas do Senhor. Vamos lá na casa ainda? Vamos entrar na casa? Casa pegando fogo. Aí depende. Tem 2 situações. Pegando fogo pode ser um ataque demoníaco. E no
o teto normalmente pode ser poder de Deus. No teto. Em volta é ataque demônio. Casa arrombada, entrada do diabo, né? Casa em construção é que essa pessoa está sendo tocada, ela está recebendo algo de Deus, ela está entendendo. Deus está reconstruindo. Amém? Dentro da casa, assoalho quebrado significa fundamentos. A pessoa perdeu os fundamentos da fé. Paredes sem cores, a pessoa perdeu a alegria da vida. Paredes com cores fortes, a pessoa está feliz em Deus. Sofá, lugar de descanso, lugar de relaxar, estar em paz. Lugar de comunhão também com amigos. A mesa, comunhão com a família. Mesa, comunhão com a família. Sempre vai ser comunhão, mesa. Cozinha, lugar onde é reverenciada a palavra. Cozinha está ligada à palavra. Alimento para a alma. Café é oração. Bolo é palavra. Café vai ser sempre oração. Vamos lá. Banheiro, intimidade sexual. Banheiro, intimidade sexual. Sempre vai ser. Quando aparece banheiro, normalmente é coisa ruim. Um sonho. Não tem banheiro. Nunca vi banheiro em coisa boa. Intimidade, coisa ruim. Na área sexual, principalmente. Porão, coisas escondidas. Lugar onde a pessoa escondeu trauma, pecado, mazela, angústia, problemas do passado, mal resolvido, falta de perdão, está lá no porão. Cama do casal, intimidade sexual do casal. Quartos dos filhos, normalmente aparece com cama de solteiro, ok? Quarto dos filhos, cama de solteiro. Teto da casa, fala do teu pastor, da tua cobertura. Pessoas sonham que a casa está sem teto, está sem pastoreio. É o rebelde que não quer mais pastor. Ok? Teto é o pastor da tua vida. O que mais que tem da casa? Tem tanta coisa da casa. Varanda. Varanda fala de exposição. Pessoa que gosta de aparecer. Exposição. Ou que o Senhor vai levantar essa pessoa. Então mostra ela na varanda. Que as pessoas passam e vê. Casas com 2 andares. Fala de nível espiritual. 3 andares. Nível espiritual de nível pastoreio. Nível 2, né, que é o segundo andar. Fala de pessoas que trabalham no ministério, não que necessariamente tenham uma liderança, mas que trabalham. Pessoas que não trabalham no ministério, normalmente aparecem no primeiro andar. Que eu não gosto dessa palavra, mas chamam de membros, né, da igreja. Para mim são todos filhos. Primeiro andar, segundo andar os que trabalham, e terceiro andar liderança, pastoreio mesmo. Garagem, ministério, lugar de ministério. Como você tem cuidado do teu ministério? O carro é ministério. Tá? Sempre que aparece carro, aparece no remissão muito carro. Dirigindo o carro, dirigindo o ministério. Cadeira, liderança. Sempre que aparecer uma cadeira, a pessoa sentando numa cadeira bem destacada, está falando de uma liderança. Cadeira vem de cátedra. Cátedra é o nome catedral, porque toda catedral tinha uma cadeira onde o padre sentava. Então cadeira é líder, liderança. Então o carro significa ministério. Dependendo do tamanho do carro, ministério maior. Por exemplo, van, ministério um pouco maior. Normalmente igrejas aparecem como ônibus. Aparece também trem. Trem é um ministério muito grande, tá? Avião não tem muito a ver com ministério, a não ser numa situação, missão. Ok? Missão. Avião está relacionado a sonhos e projetos. Pessoas que sonham com o avião caindo, fique tranquilo.
Não é que vai cair o avião. É que Deus está dizendo para você que aquele sonho que você tinha, você não vai realizar. Pegou aí? Tem muita gente que faz muito projeto, muito plano. E aí coloca lá, aí sonha com o avião caindo, fica angustiado. Não, Deus está dizendo, esse sonho não vai acontecer contigo. Entregando o ministério. Navio significa, estava eu próximo aqui, navio significa resgate espiritual, o ministério de resgate. Por exemplo, o remissão está incluso nesse aqui. Navio, ele está muito relacionado ao ministério de socorro. O pastor Casas está aí? Já foi? Uma vez tiveram uma visão com ele que ele estava dirigindo um grande navio. Significa um grande ministério de socorro à igreja. Espelho é um portal para entender o espiritual. Está relacionado às visões. Bicicleta e moto. Ministério perdido. Moto e bicicleta. Normalmente subindo está dizendo que vai para algum lugar. Na verdade, tem a ver com missão. Ateizando, subindo em missão. Tá? Ou visitar um país em prol de uma causa do reino. Guincho, cadê o Ivan? Guincho, ministério de socorro. Assim como ambulância, ministério de socorro, de cura, né? Curar as pessoas. Né? Hospital e sonhos significa o quê? Cura da alma. Entendeu? Cura da alma. Polícia, justiça de Deus, mandamento de Deus. Sempre que aparece polícia diante de uma pessoa num sonho, significa a justiça do Senhor apareceu ali, ou seja, os mandamentos. É o que faz correto. Não tem como mentir. Trabalha em prol de uma lei, a polícia. Amém? Estradas, vamos lá. Estrada significa evangelho. Sempre vai significar evangelho. Caminho, caminhada. Dentro da estrada, aí também vem as variações. Estrada esburacada, problema na caminhada, na fé. Vai passar por um pedaço ruim, então esburacada. Estrada de muita subida, vai passar por um período de canseira, de cansaço espiritual. Estradas asfaltada, a pessoa vai ter uma caminhada boa, porque vai andar, vai caminhar. BR, rodovias, velocidade no ministério. Caminhão, uma boa, ia perder. Caminhão está relacionado à vida profissional. Amém? Na rodovia, velocidade que Deus tem pressa? É pressa. Só é muito rodovia tudo. Pastoria e igreja, sonhar com igreja. E jet ski. É o mesmo que a bicicleta. Não quer o ministério. Não quer o ministério, está fugindo do ministério. Ou não entendeu a visão, perdeu o ministério. Jet ski está mergulhando no mar. Aí é profundo, aí é entrar nas profundezas. Tem a ver com velocidade. Sim, tem a ver com velocidade. Os ambientes ali, ó, mudam assim, ó. Jardim é ambiente espiritual de Deus, não é verdade? Praia e água é ambiente neutro. Ok? É ambiente neutro. É água, ambiente neutro. Mar. Armadilhas. Armadilhas, porque a lama impede a velocidade. Assim como o pântano impede da pessoa caminhar. Armadilhas. Água suja, água limpa. Água suja, coisas, pecados. Água limpa, Espírito Santo. Ponte é pessoa que vai receber algo de Deus, que vai conectar duas realidades. Ok? Por exemplo, você tem um sonho com uma pessoa de longe e você vê uma ponte sendo construída. Alguma coisa que você tem que vai chegar até ela. É uma ponte sendo estabelecida. Quando a ponte quebra, é porque foi quebrado o princípio. Deus tinha algo para levar ou para trazer e a pessoa não entendeu. Ou então o diabo está tentando quebrar, para não acontecer essa comunicação, esse interligamento. A água, ela é um portal. Toda água é um portal. Tanto é que quando tinha lá o tanque de Siloé, que o anjo vinha e tocava na água. E aí a pessoa era curada, porque água é um portal.
Tanto é que na libertação, quando a gente está no remissão aqui, na extensivo na sexta-feira, uma das coisas que a gente pede é para que as pessoas não tomem água. Por quê? Porque ativa os demônios que estão vindo para atacar essa pessoa. Eles ganham força, porque abre o portal. Você está entendendo? Por isso que pessoas que são ministradas, eles sentem sede. Não é verdade? Algumas pessoas foram ministradas ontem, anteontem, sentiam muita sede aqui, não é verdade? Levanta a mão. Sim ou não? Sim. Por quê? Esses ataques demoníacos estavam pedindo um portal. Não para ir embora, para vir mais. Por isso que a gente corta. A água é sempre um portal. Ponte. O Ponte falou aqui, ser ligado a duas realidades. A pessoa está sem limite, não está entendendo os propósitos. Quando é Eclesiastes, os tempos, não está entendendo os tempos. Eclesiastes 3, tempo de parar, tempo de seguir. Luta, prova. Vamos lá. Brisa, tempo de refrigério. Furacão, ira do inferno. Lama, cilada, armadilha, terra seca, falta de Deus, falta do Espírito Santo. Campo verde, colheita espiritual, está falando de vidas que precisam ouvir do Senhor. Perda de dente, morte ou outra situação. Flor na mão também é morte. Bolo é palavra, café é oração. Pessoas mortas. Como? Pessoas mortas, visitação demoníaca. Aí tem vários elementos que precisam ser estudados. Se a pessoa morreu em paz com essa pessoa ou com problema. Se ela morreu com problema, quer dizer que está ativo, a legalidade desse problema está ativa. Ou seja, no mundo espiritual, lá no Kairos, isso está tendo efeito sobre essa pessoa. E o Senhor está mostrando para ela o que ela tem que fazer. Pedir perdão por identificação, porque essa pessoa não está mais aqui, então é por identificação. Senhor, me perdoa pelo meu erro contra aquela pessoa. E eu perdoo o fulano, mesmo que ele não está mais presencial, por identificação. Me libera agora deste mal. Amém? Várias pessoas mortas. Homem? Várias pessoas mortas. É a mesma coisa. É alguma pendência. É alguma coisa que está ativa. Oi? Arma e ira. Sempre que vê ira, é o espírito da ira. A violência. Tá? E sangue está falando de maldição. Ok? Maldição, sangue dessa pessoa. Ou ainda, sangue derramado inocentemente fala então da falta de prosperidade, porque o sangue está interferindo na terra. A terra, como foi com Caim, não vai dar o fruto, porque o sangue clama diante do Senhor. O sangue está ativo, está clamando. Guerra? É luta, normalmente é luta, tá? Perseguição também. Perseguição, demônio perseguindo. Eu já vou falar dos animais. Celular é oração. Fala com alguém que não vê. Ok? Fala com alguém que não vê. Oi? Voar sobre o trigo. Voando sobre o trigo. O voar significa uma pessoa que está desprendida. Ou Deus quer desprender ela da terra, ou seja, quer que ela flua no espírito. Isso é o voar. Tá? Trigo, na Bíblia, significa o quê? Nós, né? Somos o trigo. E o joio, aquelas pessoas que não servem o Senhor, não é assim? Então está falando de vidas, colheita. Ministério evangelístico. Montanha, adoração ao Senhor. Escudo é intercessão, sempre que aparecer escudo. A espada é a palavra, o Senhor quer levantar como pregador. Vinho, alegria. Vinagre é dor, tristeza. A carne é sem direção de Deus, ou um plano diabólico, ou a alma da pessoa que é carnal. Ok? Raramente carne é algo que está ligado às coisas de Deus. Animais. Os três principais animais que representam o diabo são cachorro, gato e sapo. E cobra, quatro. E a cobra. Ok? Escorpião.
Não, esses que eu falei são os que mais sonham. O escorpião é muito raro sonhar, mas também representa. A aranha também, a aranha representa a armadilha, né? O diabo fez um plano sorrateiro para pegar a sua presa. Então tem uma teia sendo construída, a aranha. Hã? Lagarto está ligado ao espírito imundo. Espírito imundo. Homossexualismo aparece como lesma. Sempre, lesma. Cavalo representa a força. Fatiado, perdendo a força. Leão tem dois sentidos. O leão que é o leão da tribo de Judá e o leão que brama em derredor tentando tragar. Você tem que discernir. Hã? Com um aspecto manso. Então é a presença do Senhor. Sapo, muito usado na macumbaria. Gato é o animal das bruxas. Dizem que o gato, o tigre tem uma ideia de gato com velocidade. Tigre, pantera, tá? O gato, ele é, segundo os estudiosos, o animal que mais vê os espíritos malignos. O gato. Inclusive, as bruxas gostam muito de ter gato. Por quê? Porque quando chega um espírito, o gato olha e acompanha e vê. Se ela não está vendo, o gato está vendo. Então, por isso que o Gargamel tinha um gato, por isso que tá? Cachorro que baba, cachorro bravo, significa um espírito de ira do diabo. Ok? Jacaré é um predador. Eu vou ter que parar. É um predador. Não dá mais. Aí vocês... Gente, o espírito nunca dorme. Então fique tranquilo. Se Deus te deu um sonho, ele está lá. Você tem que buscar no espírito. E é através do Espírito Santo. Então fique tranquilo. Agora um conselho para você. Olha aqui. Não assista a TV antes de dormir se você quer sonhar coisas de Deus. A TV é o principal. A TV e a internet é o principal... porque são fontes que trazem informações e ele castra toda a possibilidade de você receber sonhos. Ok? Quem sonha muito provavelmente não gosta de ver TV antes de dormir. Porque a TV elimina. A TV, a internet, sabe? Ore a Deus para que tenha sonhos espirituais e peça revelações. Você pode, para encerrar, você pode interagir com sonhos. Vou repetir. Você pode interagir com os sonhos. Antes de você acordar suado e ir para a oração repreendendo aquele ataque, você pode fazer isso já no sonho. Porque são ambientes espirituais. O teu espírito está entrando ali. Sonhando. Você está fazendo isso, verdadeiramente está fazendo isso no espírito. Por isso que você pode mudar a sorte que está sendo lançado sobre a tua vida no sonho. E muitas pessoas aqui que só entenderam isso, porque parecia que você mudou tudo lá no sonho. Porque você pode fazer isso. Só que tem um segredo. O teu espírito tem que estar preparado em Deus. E você consegue isso. Amém? Para você estudar. Mergulhar. Você pode interagir, mas assim no sonho, já falei. Registre tudo e deixe um espaço para interpretação. Rafa, apaga aqui para mim na frente. Registre tudo e dê espaço para interpretação. Isso aqui que você está tendo hoje é um presente de Deus, porque você não vai ouvir isso aqui em outros lugares. Muitos profetas têm medo de falar desse assunto. Mas eu entendi, para mim, que chegou o tempo da igreja aprender. Amém? Este é um sonho. É o sonho literal, da forma que a pessoa passou, tá? Eu estava na época da adolescência, estava numa igreja que congreguei alguns anos atrás, e um cachorro grande e feroz entrou na igreja e começou a passear pela nave da igreja. Eu ouvia, era muito feroz, mas parece que ninguém ouvia. E ele foi até o altar, onde estava a pastora, e subiu no altar sem nenhuma dificuldade, e ficou em pé, apenas duas patas em pé, apoiou no púlpito e ficou olhando a igreja. E eu acordei. Esse sonho é da pessoa que está aqui. Ele ficou desse jeito, o cachorro. Amém? Entendeu aí? Fácil?
Agora ficou fácil. Vocês receberam muito entendimento hoje, muito conhecimento. Ficou mais fácil. Na verdade, não entrou fácil agora o sonho? Entrou, né? Mas tem revelação desse sonho. Faça, Rafa. Olha como é que eu faço. Eu faço desse jeito. Aqui embaixo está a chave de interpretação. Na época da adolescência, há 15 anos atrás, pelo cálculo, estava na igreja, consegui congregar alguns anos, local do evento. Foi lá. Então o sonho é para essa igreja, este lugar. Era um cachorro grande, feroz, um demônio, representa um pecado. Começou a passear pela nave da igreja. Liberdade de transitar. É normal o cachorro entrar no meio da igreja? Só a igreja não tem diácono. Não é normal. Mas esse cachorro tinha liberdade. Significa que ele tinha uma liberdade. Era uma legalidade. Eu via, era muito feroz. Mas parece que ninguém o via. Ou seja, as pessoas estavam cegas espiritualmente. E ele vai para o altar. Aqui, o ataque principal parecia ser no altar, porque ele passeia e se dirige ao altar. E aí foi até a pastora a quem se dirigiu. Perceba o sonho. Continua, Rafa. Subiu no altar sem nenhuma dificuldade. Ou seja, não tinha ninguém intercedendo no altar e ninguém tinha visão no altar também, porque ninguém viu. Ele ficou em apenas 2 patas e apoiado no púlpito. Assumiu o governo espiritual naquele lugar. E ficou olhando a igreja. E aí eu acordei. Misericórdia, né? Aí está a interpretação, mas não a revelação da interpretação. Na interpretação já é possível saber que é um negócio ruim. E bem ruim. Foge que o capeta é grande. Hã? Foge que o capeta Foge que o capeta é grande. Agora vem a revelação. Revelação é um pecado, uma legalidade de 15 anos atrás, que está estabelecida naquela igreja. Não foi resolvida. E se é um pecado que está na igreja, então tem um povo que está recebendo esse espírito demoníaco. Por quê? Porque iniquidade institucional é de liderança. Então todos os liderados são atacados no mesmo pecado da liderança. Está entendendo? Ótimo. Todo pecado. Israel tinha reis prostitutos. O povo se prostituiu. Porque transfere. Por isso que o pessoal que cuida de IGA, né, grupo, tem que tomar muito cuidado. Porque se está cuidando de um povo e não está sarado, ele transmite as feridas, transmite os pecados. Ele multiplica demônio. E existia um cão. E agora, quando ele assume a posição do púlpito, eu entendo que é um cão dominador. Então ele está manipulando o líder e o povo. Entendeu a revelação? Passa lá. Mas por que Deus deu esse sonho? Né? O que eu vou fazer com esse sonho agora? Só para bonito? Vai lá, profeta, vai entregar. É tu mesmo. Pega o cajado e vai. Deus já te tirou de lá mesmo? Mas o sonho é pontual, são 15 anos. Faz a conta. E essa pessoa que está lá, ela vai lembrar. Ah, vai. 15 anos. Amém? Vamos para o segundo e último. Ah, volta um pouquinho, só um pouquinho. Uma coisa que eu esqueci. Dê títulos para os seus sonhos, fica mais fácil. Dê título. Pode passar. O lago e o lixo. Eu vi um lago muito limpo e limpo. No fundo do lago tinha muitos peixes e ficavam paradinhos ali no fundo. Porém, em volta desse lago tinha muito lixo. Interpretaram aí? Pegou? E aí? Sim ou não? Esse é um dos sonhos que eu tive que orar e Deus me deu lá no chuveiro. É isso. Passa rápido. Eu vi um lago limpo e lindo. Representa o Espírito Santo de Deus.
lindo e limpo, né? No fundo do lago tinha muitos peixes, chamados para ganhar alma. Peixes são almas, ok? Se aparece um peixe, é o ministério evangelístico, mas se aparecem muitos peixes, é para ganhar alma. Então, ganhar alma. Mas ficavam parados ali, sem ação, sem uma motivação. Peixe não nada? Mas eles estavam tudo paradinho no fundo. Porém, em volta deste lago tinha muito lixo, preocupações / pecado. Que aí entra a revelação. Ficou fácil agora? Sim ou não? Mais ou menos ainda? Viu? A interpretação já te dá um bom viés para entender o sonho. Vai, Rafa. Revelação. Lago é o coração deste homem. E esta era a chave desse sonho. Porque eu tinha que saber o que era o lago. O lago era o coração dele. E isso que eu precisava. Deus, eu falo assim, o lago. E o lago, Deus? Deus, e o lago? O que é o lago? É a família? E ficava o lago, Jesus. Lago. Ia trabalhar lago, Senhor. Lago. Fala do lago. E aí veio, tomando banho, o Senhor falou, literalmente, o lago é o coração deste homem. E aí fechou. Pronto, ficou fácil. Lago é o coração dele, ele tem um chamado, né, evangelístico e não está sendo exercido, porque existe um pecado, ou uma motivação, aí eu não consegui discernir, um pecado. E quando eu entreguei esse sonho para a pessoa que me mandou, né, que foi o terceiro, ele disse, meu Deus, é verdade, porque é exatamente assim que ele é. Ele ama a vida, ele ama as pessoas, mas ele não desprende de um pecado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque em pé. Eu espero que você seja ativado na interpretação de sonhos. Eu espero que você aprenda, entenda. Eu espero que você exerça esse ministério com responsabilidade. E eu quero orar nessa noite por você que nessa tarde o Senhor me deu isto, neste dia na verdade. Pessoas que têm sonhos constantes com queda, direto estão sonhando e estão caindo. Vem aqui na frente. Pessoas que sonham muito, que estão sendo perseguidas. É o espírito perseguidor. Uma coisa acontecendo com muita gente. O pessoal tem muita gente com medo do que está ouvindo, do que está vendo, do que está sendo estragado. Pessoas que estão com medo de ser destravado, de fluir no profético. Pessoas que estão com medo. Vem aqui na frente, nós vamos ministrar hoje. Esse tipo de sonho, eu quero que pegue um local separado aqui. Pode ser aqui, ó, desse lado aqui, ó. Fica mais pra cá vocês. Pessoas que sonham que estão em buracos, prisões ou cavernas. Sabe, pessoas que sonham direto, que se encontram num buraco, numa caverna? Eu quero que você venha desse lado aqui, ó. Fica aqui, ó, bem aqui. Que é uma oração específica. Aqui. Ninguém? E também naquele lado ali, pessoas que têm muito ataque na área sexual, nos sonhos. Tem 2 demônios que atacam o sono e até mesmo fisicamente. Eles chamam aí no dia a dia de sucubos e incubos. São demônios que manifestam feminino e masculino. E eles tocam literalmente a genitália do homem e da mulher. São visitações na hora do sono. E o Senhor me trouxe isso agora, que eu preciso orar por você para quebrar essa visitação demoníaca. Que isso traz angústia para essa pessoa, porque não é normal isso. Pode ir ali para a esquerda também, tá? E pessoas que sonham que estão voando. Sabe, pessoas que estão voando.
Vai tudo ali para a esquerda. Amém? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Eles vão cantar a música, vocês vão fazer oração. Comece a orar, falar com o Senhor o que você quer de Deus nessa noite, receber o toque dele.